Olá, estamos iniciando nosso programa Consultório Médico na TV. A visão é o primeiro contato dos seres humanos com o mundo. É um dos nossos 5 sentidos, através do qual distinguimos as cores dos objetos, o azul do céu. Requer uma atenção especial de todos nós, devido à delicadeza de suas estruturas. Os olhos são os órgãos sensoriais que captam a luz do mundo exterior através da retina, como se fosse uma parabólica, que em seguida transforma as imagens que nos fazem traduzir tudo o que vemos ao nosso redor. E para dar dicas importantes de como prevenir danos à nossa visão, o programa Consultório Médico na TV entrevista o oftalmologista Márcio Florencio. Acompanhe agora uma matéria falando sobre a importância da visão em nossas vidas. Para enxergarmos o mundo ao nosso redor, é necessário existir uma fonte de luz, que emite partículas chamadas fótons. Estas batem nos corpos sólidos e são devolvidas em todas as direções, antes de atingirem o olho. Este órgão do corpo humano é delicado e de precisão extrema. Chega a piscar por dia o equivalente a meia hora de olhos fechados. Mede cerca de 1 polegada de diâmetro e 9 gramas de peso. Para sua proteção existem as lágrimas, fabricadas pelas glândulas lacrimais, que têm o objetivo de proteger o olho contra poeira, infecções e outras partículas nocivas. Nenhuma câmera, fotográfica ou filmadora, tem a capacidade da visão para transformar impulsos luminosos em imagens claras. A visão humana tem: primeiro, a luminosidade atinge a córnea, localizada na frente do olho. Depois, o cristalino, atrás da pupila. Em seguida, o corpo vítreo, ocupando o meio do olho. Finalmente, atingem a retina, a película fotográfica do olho. Seguem para o epitélio pigmentado da retina, onde se iniciam os impulsos nervosos. Esses impulsos vão através do nervo óptico e depois pelas vias ópticas até o cérebro occipital, onde são transformadas em imagem. Esse é todo o processo que nos permite ver o mundo que nos rodeia. Dr. Márcio, muito obrigada. Aceitou o nosso convite em participar do nosso programa hoje. Que bom, fico feliz pelo convite. Sempre é bom ter um programa onde a gente pode informar a sociedade sobre doenças, né? Especialmente doenças oculares, como preveni-las e o que fazer para tratar, né? Doutor, o que é a retinopatia diabética? Como a gente comenta, retinopatia diabética é uma doença na retina, né? O próprio nome retinopatia diabética já vincula a essa doença da retina. É uma doença como uma complicação de quê? De uma doença chamada diabetes. Então, qualquer paciente que tenha diabetes, especialmente aqueles com mais de 10 anos de doença, eles podem desenvolver essa doença. Uma doença que pode levar à cegueira quando não diagnosticado precocemente. Então, o mais importante para quem está em casa assistindo é, você que tem diabetes, lembrar de procurar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano após o diagnóstico, para fazer um exame simples, que é o fundo de olho, que é que diagnostica essa doença. E o tratamento dessa retinopatia? Uma vez diagnosticada, é importante que seja dito que o sintoma, né? Eu tenho diabetes. Qual o sintoma que eu posso estar tendo para estar desenvolvendo essa doença? Inicialmente, nenhum. Por isso, a importância da prevenção. Procurar sempre o oftalmologista, paciente que tem o diagnóstico de diabetes feito por endocrinologista ou clínico geral, procurar o oftalmo para fazer o quê? O fundo de olho. Uma vez feito o fundo de olho, o oftalmologista vai poder avaliar se esse paciente tem ou não doença. Com a avançada doença, o paciente pode desenvolver alguns sintomas. Sintomas esses que o principal é o quê? Embaçamento na visão. Ele não consegue mais ver com nitidez as coisas, seja para longe, seja para perto. Então, uma vez diagnosticado, o médico oftalmologista vai indicar o tratamento. Nós temos hoje basicamente 2 tipos de tratamento para o paciente que tem retinopatia diabética, além do controle das taxas, né? Sim. Que é uma doença que cursa devido à hiperglicemia, devido aos níveis altos de glicose no sangue, na qual o paciente às vezes nem sabe que é diabético, e essa glicose descontrolada vai desenvolver essa doença. Então, nós temos basicamente, além do controle da glicemia,
um tratamento que é a fotocoagulação a laser. Nesses vasos da retina que estão doentes devido ao desenvolvimento da retinopatia diabética, esses pacientes começam a sangrar no fundo do olho e dá um inchaço, um verdadeiro edema na retina. Então o tratamento inicial geralmente é a fotocoagulação a laser. É um tratamento indolor, um tratamento tranquilo, um tratamento padrão, né? Então desde a história do início do tratamento dessa doença já se iniciou fazendo o tratamento através do laser, né? Que é a fotocoagulação. Então essas áreas da retina onde estão doentes, faz-se o laser onde vão, com que finalidade? Para que esses vasos deixem de sangrar e com isso a visão do paciente normalize. Uma vez ele perdendo visão, ele não tem mais como melhorar a visão. Então o laser, a finalidade... É irredutível. Se não tratar precocemente, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, né? É importante que o paciente descubra que tem a doença antes mesmo de sentir sintoma, porque aí se faz o laser na fase precoce e tudo é mais tranquilo. Mas uma vez ele tendo baixa de visão, a finalidade principal do tratamento é o quê? Estabilizar a doença, ou seja, evitar que ele perca a visão. Então esse é o tratamento que por muitos anos fez unicamente, exclusivamente o tratamento a laser. Hoje surgiram as medicações, que a gente chama de antiangiogênicos, que são medicações injetáveis dentro do olho, como fosse uma pequena vacina, uma injeção dentro do olho, onde tem a capacidade de regredir esse edema, principalmente nos casos que o paciente tem o edema macular. O edema macular diabético, quando a gente fala macular, é uma área da mácula, uma área da retina do paciente, que é justamente a visão central. Quando nós estamos um olhando para o outro aqui, eu estou usando a minha mácula e você está usando a sua mácula. Então, por isso que a gente enxerga nítido, porque a gente não tem doença no fundo do olho. Então, o paciente que tem esse edema, hoje com essas injeções, a gente consegue diminuir esse edema e até conseguir exaurir totalmente esse edema. Com isso, o paciente pode ter melhora da visão. Então, o tratamento, tanto com as medicações antiangiogênicas, existem basicamente 3, 4 no mercado, como também com o tratamento a laser, são os 2 tratamentos mais importantes para o paciente que é diabético. Doutor Márcio, mas essa doença é hereditária também? A gente tem que tomar cuidado com a genética? A genética a gente vai se preocupar com a diabetes, né? Quando você tem algum diabético na família, e quem é que não tem nenhum diabético na família, né? O percentual hoje, o percentual da população brasileira e mundial que tem diabetes é muito grande. Então, acredita-se que a quantidade de cegos hoje por pacientes que têm retinopatia diabética é muito grande. E o principal ponto é o quê? A desinformação. Por isso que é tão importante a gente informar que tem diabetes, não é só tomar medicação. Né? Tem a automedicação. Também. Vezes, tem que fazer exercício físico, tem que controlar essas taxas de glicose muito bem, não só consultando o endocrinologista para controlar as taxas, mas procurando o nutricionista. A gente sabe que quem tem diabetes tem que fazer uma dieta muito rigorosa e muitas vezes a maioria das pessoas não sabe o que é bom. Vai no que o outro disse, né? Olha, fulano disse que isso aqui é bom para diabetes, então vai comer isso aqui não é bom. Então o nutricionista é o especialista na parte nutricional. Então a consulta ao nutricionista para ter uma dieta bem rígida e bem controlada é fundamental. E claro, você que é diabético, procura o oftalmologista para fazer um exame super simples que é o fundo de olho. É um exame indolor, é um exame onde se pinga um colírio para dilatar levemente a pupila, para poder examinar essas alterações que podem aparecer no paciente diabético. Então, a hereditariedade está relacionada mais à parte familiar. O paciente que tem diabetes na família, ele tem maior propensão. Quantas pessoas chegam no nosso consultório, às vezes com 40 anos de idade, e nunca fez um exame de sangue, né? Então, o diagnóstico da diabetes justamente você tem que fazer um exame de sangue para saber se tem. E da retinopatia, você tem diabetes, não vai esperar aparecer sintoma. Aguarde o quê? Procurar o oftalmologista para ele sim avaliar se o paciente tem a doença ou não. E aqui no Rio Grande do Norte, como há muita essa demanda? Tem, né? O percentual de diabetes no nosso estado é grande, a gente não tem ainda nenhum estudo estatístico, né? Porque devido à dificuldade que a gente tem, a gente acredita que o número de diabéticos é muito maior do que a gente geralmente tem, que a maioria das pessoas não procura o médico, um clínico, para fazer um check-up de sangue, né? Então, muitas pessoas podem estar diabéticos, descobrir quantas pessoas já chegam no nosso consultório com embaçamento de visão,
não sabe que tem diabetes, a gente faz o fundo de olho e já vê que o paciente está cheio de hemorragia no fundo do olho. Então esse paciente já tem diabetes há mais de 10 anos, nunca soube e vai começar o tratamento da visão e o tratamento da diabetes praticamente junto. Então o prognóstico aí e a chance de cegueira é muito maior. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. O consumo de peixes ricos em vitaminas A, B6, B12, C, D e E preserva os vasos sanguíneos responsáveis por irrigar os olhos, prevenindo a síndrome do olho seco. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês, pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses. E até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Consultório Médico, que entrevista o oftalmologista Márcio Florencio. Doutor, o que é a catarata? Nós temos dentro do nosso olho uma estrutura que a gente chama de cristalino, que é uma lente. Com o passar da idade, essa lente, na grande maioria das vezes, vai se opacificar, ela vai ficando envelhecida. E quando ela envelhece, a gente dá-se o nome do cristalino de quê? Da doença catarata. Então, catarata é uma doença super comum. É uma doença, a grande maioria da catarata é a catarata que a gente chama senil, ou seja, ela vem com o envelhecimento, ela vem com a idade, então as pessoas acima dos 60 anos, a grande maioria vai ter essa doença, não? Catarata não é assim, eu vou ter catarata, vai, se você viver você vai ter, né? Se você morrer antes, você acaba não desenvolvendo a doença. Mas não existe só a catarata do idoso, que é a mais comum, quem não tem nenhum pai, uma mãe, um avô, uma avó que realizou a cirurgia de catarata e teve a doença. A catarata, a pessoa pode nascer com ela. Por isso que o teste do olhinho realizado no primeiro mês de vida é tão importante. Porque a catarata no idoso não tem problema. A hora que ele quiser operar, ele vai grande chance de recuperar a visão. Mas uma catarata que uma criança nasce, a catarata congênita, se no primeiro mês de vida já detectar, é uma caso de urgência. Tem que se operar rapidamente, senão essa criança vai ficar com uma deficiência irreversível na visão. Então você vê que a catarata não é só no idoso, pode nascer com ela. Como tem a catarata infantil, pode desenvolver na infância, pode desenvolver na idade na idade adulta. Os pacientes que têm diabetes podem desenvolver uma catarata de forma mais precoce. Os pacientes que são expostos, as pessoas muito expostas à exposição solar exagerada, que não usam óculos de proteção adequada, pode desenvolver a catarata de forma mais precoce, não só na terceira idade. Então, por isso que é tão importante usar óculos solar com proteção UVA, UVB. Né? Então, é muito importante, porque o fato da gente usar um óculos solar, por ele ser escuro, já nos dá um conforto. Mas isso significa que ele não está dando proteção apenas. Qualquer óculos escuro, sem proteção mesmo, vai nos dar o conforto. Está o sol muito forte, a gente coloca o óculos, vai ter um conforto ocular. Mas quando tem a proteção UVA, UVB, a gente está impedindo que esses raios ultravioletas incidam no olho humano e não desenvolvam a catarata de forma mais precoce. Né? Então, a catarata pega qualquer idade, mas principalmente os idosos. E esses óculos, que é tão comum aqui na nossa região, né? Nós temos o sol aqui permanentemente. Então, esses óculos que nós compramos em barraquinhas, isso também pode acarretar alguma doença? Todo mundo pergunta como é que eu sei que esse óculos é de boa qualidade, como é que eu sei que esse óculos tem proteção UVA, UVB, né? Então, os raios ultravioletas, do tipo A e B, eles são muito danosos na nossa visão. Não só no aparecimento precoce na catarata, mas também no aparecimento daquela carnosidade no cantinho do olho chamado pterígio, né? Como também uma doença na retina chamada degeneração macular, que aparece na fase de mais idade, onde os pacientes podem até perder a visão se não tratar precocemente. Então, existem aparelhos, tanto nas clínicas de oftalmologia como nas óticas, né,
que eles detectam o quantos por cento de proteção tem esses óculos. Então, se você tem um óculos em casa e tem dúvida, né, quando consultar o seu oftalmologista ou quando for na sua ótica de sua preferência, eles têm um aparelho onde detecta, chamado espectrômetro, que ele detecta se esse tipo de lente que tem nesse óculos solar tem proteção ou não. Tendo proteção, pode usar tranquilamente. Não tendo, é melhor não usar. Entre usar um óculos sem proteção e não usar óculos, acredite, nós protegemos mais a visão sem usar óculos do que usar um óculos inadequado. E o tratamento, depois que fazemos uma cirurgia, né, de catarata, o tratamento? O paciente, uma vez diagnosticado de catarata, né, ele vai ter algum sintoma, né? Geralmente, quando ele chega no consultório, ele já diz que está enxergando um pouco embaçado. E geralmente ele pensa que o óculos, o grau mudou. Então, o meu grau mudou, eu vou lá ao oftalmologista para trocar o grau. E aí é quando o médico oftalmologista tenta passar essa lente corretora e mesmo com óculos novo ele não consegue enxergar bem. Faz-se um exame numa lâmpada de fenda, que é um tipo de um microscópio, em toda a clínica oftalmológica que se tem, dilata-se a pupila e verifica se o paciente tem ou não a doença. Uma vez detectado, a gente tem que analisar o outro detalhe. Eu tenho catarata, mas a sua visão ainda é boa, então precisa operar rapidamente? Não. Por exemplo, se eu for atender um aviador, que ele precisa ter uma visão perfeita, né? Ele está guiando um avião e diversas pessoas dentro. Então, a catarata, mesmo na fase inicial, embaça a visão dele de tal forma que ele necessita fazer uma cirurgia de catarata precoce. Então, o fato de eu ter catarata significa que eu tenho uma doença. O momento correto do tratamento, isso é muito... A necessidade da cirurgia vai ser muito da conversa do seu oftalmologista com o paciente, né? E no caso, depois da cirurgia, pode haver um retorno? Não, catarata é uma doença que se dá uma vez, né? Então, a cirurgia de catarata consiste em retirar esse cristalino que opacificou e substituir por uma lente. Como eu falei no início do programa, a catarata é um cristalino que ficou opaco, é uma lente que a gente nasce com ela que ela ficou opaca. Então, a cirurgia consiste nada menos que retirar essa lente que está velha e trocar por uma nova. É um procedimento cirúrgico rápido, varia entre 5 a 15 minutos, dependendo do tipo de técnica que se utiliza e do tamanho, da dureza da catarata. Cataratas muito maduras, né, muito antigas, são cataratas mais de difícil tratamento, de maior dificuldade cirúrgica. Por isso que a gente sempre orienta os pacientes, nunca deixe a sua catarata crescer demais, nunca deixe ficar enxergando quase nada para poder operar. Qualquer doença, quando diagnosticado precocemente e tratado na época correta, o resultado cirúrgico e o resultado da visão vai ser muito melhor. E, doutor, no caso, outro tipo de cirurgia que é a refrativa. O que é essa cirurgia? Como é feita? A cirurgia refrativa é aquela cirurgia do desejo da maioria dos jovens, né? Principalmente as mulheres que usam o grau e não querem se maquiar e ir para uma festa usando óculos, né? E às vezes não se dão com lente de contato. Então a cirurgia refrativa é a cirurgia que veio para quê? Para corrigir os erros de refração. Quais são os erros de refração mais comuns? A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Antigamente todo mundo ainda associa muito que a cirurgia refrativa só pode fazer quem tem miopia. Não, quem tem hipermetropia e astigmatismo também. A grande questão é, eu posso fazer, não basta querer, né? A primeira coisa é querer, eu quero me livrar do óculos, né? Sim. O segundo é fazer um exame com o oftalmologista, que a gente chama de topografia corneana, ou uma tomografia da córnea, para detectar se a córnea dele tem capacidade de receber esse procedimento a laser. É um procedimento simples, como a cirurgia de catarata pode ser feita apenas com colírio anestésico, anestesia local simples, o paciente fica acordado durante o procedimento. É um procedimento sem dor, né? Super rápido. Os equipamentos hoje a laser, só para você ter uma ideia, 1 grau, o laser leva 3 segundos para corrigir. Então, um paciente que tem 5 graus vai levar 15 segundos para corrigir o seu problema de grau. E é muito rápida a recuperação. É uma cirurgia tranquila, mas precisa ser muito bem indicada. Não é todo mundo que tem problema de grau, né, que pode realizar e submeter essa cirurgia. O mais importante é um pré-operatório bem feito para saber se a pessoa pode ou não. E quem pode fazer, no caso, doutor? Boa pergunta, né? Quem pode? Primeira coisa, é importante que o grau esteja estável. Porque se o paciente todo ano o grau aumenta, não é indicado ele fazer nesse momento.
Senão ele vai corrigir o grau que tem hoje, daqui a um ano ele volta a usar óculos. Então ele precisa ter uma estabilidade do grau. Segundo, ele tem que ter acima de 18 anos. E a gente disse que quanto mais tarde, ou seja, se deixar após os 21, melhor ainda, porque a estabilidade do grau é maior, né? Então ele tendo esses dois parâmetros e os exames todos ok, ele pode realizar sua cirurgia refrativa e se tornar independente do uso do óculos. Em instantes, voltaremos com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista o oftalmologista Márcio Florencio. Evite computadores com telas pequenas e resolução baixa, exigindo grande esforço do olho, podendo desencadear a síndrome da visão do computador. O câncer ósseo pode atingir crianças e adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se seu filho reclama de dores persistentes nos ossos, não relacionados a fraturas, quedas ou traumas, pode ser um sintoma. Leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida. E um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Voltamos com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista o oftalmologista Márcio Florencio. Doutor, quais são as técnicas cirúrgicas? As técnicas cirúrgicas, como a gente estava comentando sobre cirurgia refrativa, são basicamente duas. Um é o LASIK, né, e o outro é o PRK. Quem é que vai fazer o LASIK e quem é que vai fazer o PRK? Depende daqueles exames pré-operatórios que a gente comentou. O paciente que tiver uma córnea de determinada forma, de determinada espessura, ele vai ter uma indicação mais precisa para uma técnica. E outros, ao contrário, para outra. Quem é que vai decidir isso? É o médico cirurgião, o médico oftalmologista que for realizar a cirurgia. São duas técnicas já realizadas há décadas, né? Pelo menos há 20 anos, com muito sucesso, né? E o interessante é a recuperação. A LASIK ela tem um grande benefício, é porque no outro dia o paciente está vendo tudo. Com algumas horas após a cirurgia, ele já está satisfeito, já se corrigiu o seu grau. Sim. O PRK demora alguns dias para ele conseguir essa estabilidade. Mas isso é o que eu estou dizendo, depende muito de cada caso. Então, quem vai decidir o tipo de técnica que pode ser realizado o procedimento é o próprio oftalmologista que for avaliar. E a recuperação, né, da pessoa? É muito rápida, né? A cirurgia refrativa, os pacientes dizem, doutor, você fez uma mágica, né? Porque realmente é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia muito segura, quando bem indicada. Os pacientes em poucos segundos, né? Leva às vezes alguns minutos até para preparar, para o paciente ficar tranquilo, fica deitado numa maca, olhando para a luz do laser. Em poucos segundos a gente corrige esse grau. Mas a recuperação, dependendo da técnica, é muito rápida. No outro dia o paciente já está apto a usar o seu celular, usar o seu computador, né? Só precisa ter alguns cuidados, né? Eu acho que toda cirurgia, né, há necessidade de a gente ter cuidado, né? O pós-operatório, não adianta você fazer uma cirurgia muito bem feita se o paciente não tiver cuidado nenhum no pós-operatório. Então, não desvalorizar o procedimento médico, né? Então, fiz uma cirurgia, por mais que eu não sinta nada, que esteja vendo bem, vamos ter cuidado com a higiene, não vamos nos expor ao sol, né? Sim. Então, são cuidados importantes. Usar os colírios que forem receitados no pós-operatório, mas a recuperação é muito rápida. O índice de satisfação com essa cirurgia é altíssimo, né? Crianças, né? Às vezes você vê crianças na escola, na fase, né, de 6, 7 anos, que já usam graus altíssimos. Ele tem que aguardar uma idade ideal para fazer Para fazer esse procedimento tem que buscar estabilidade, né? Então, na infância esse grau não é estável, né? Além da colaboração, é uma cirurgia que o paciente tem que estar concentrado na luz do laser. Então, quando ele é criança, teria que se fazer com anestesia geral. Então, seria impossibilitado. Sim. Mas aí é uma cirurgia que a indicação é após os 18 anos,
quando o grau estiver estável, os exames pré-operatórios todos perfeitos. E no caso, quando o paciente, ele diagnostica o glaucoma? Glaucoma, como a maioria das doenças, isso é importante que seja dito, a maioria das doenças, em geral, não é só na parte oftalmológica, elas são assintomáticas na fase inicial. Então, qual o sintoma de glaucoma? O que é que eu sinto? Inicialmente, nada, né? Como é que eu descubro que eu tenho glaucoma? Realmente procurando o oftalmologista para fazer uma avaliação. A maioria das pessoas só procura o oftalmologista quando estão próximos de fazer a carteira de motorista por Detran e quer saber se o grau está em dia para passar na prova do Detran, né? Mas a consulta não se acaba apenas na correção do erro refrativo. A gente faz alguns outros exames, a gente verifica a pressão do olho, como a pressão arterial, né? Existe a pressão intraocular. Os pacientes que têm maior risco de desenvolver o glaucoma são pacientes que têm pressão intraocular elevada. Não confundir pressão do olho alto com glaucoma, são duas coisas distintas, né? O paciente que tem uma pressão elevada intraocular, ele tem uma maior chance de desenvolver o glaucoma se não tratar essa pressão. E o glaucoma é uma doença que dá no nervo óptico, né? Nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com o nosso cérebro. E quem conduz essa informação para o nosso cérebro é o nervo. A gente tem um nervo chamado nervo óptico, que essa doença do glaucoma atinge justamente esse nervo. Ele vai destruindo as camadas das fibras nervosas no nosso nervo e com isso a gente vai perdendo a visão paulatinamente. E olha que interessante, a gente não embaça logo a visão numa fase mais avançada, a gente vai perdendo o campo de visão. Então, é difícil a gente detectar uma perca de visão na fase gradativa, né? Então, por isso que é uma doença assintomática. Então, o oftalmologista, ao suspeitar, né, ele atende o paciente, viu que a pressão intraocular está elevada, ele começa a suspeitar que pode haver o glaucoma. Então, ele pede uma série de exames para investigar a causa desse aumento dessa pressão. Ele vai avaliar a espessura da sua córnea para saber se essa pressão está elevada devido ao paciente tem uma espessura corneana aumentada. Ele vai realizar um fundo de olho para ver como é que está o estado do nervo óptico. Os pacientes que desenvolvem glaucoma, por ele perder essas fibras, eles vão desenvolvendo uma escavação desse nervo. E essa escavação papilar que a gente chama é um prenúncio que possa estar desenvolvendo um aumento dessa escavação, o glaucoma. E realiza um campo visual, que é uma campimetria computadorizada, onde a gente pode detectar as perdas de campo visual na fase inicial. Então, pacientes que têm cor negra, pacientes que têm histórico na família de glaucoma, procura o oftalmologista e já diga, eu tenho na minha família algum parente com glaucoma, porque existe essa hereditariedade e muito forte. É triste a gente ver avós cegos, pais cegos, os filhos levando os pais, né? E os pais já levaram os avós e ninguém conseguiu prevenir a doença. Então é um sinal. Se tem glaucoma na família, eu posso desenvolver a doença. Então eu tenho que procurar o oftalmologista para diagnosticar precoce. A grande maioria, mais de 90% das doenças que levam à cegueira, são preveníveis. A gente pode prevenir, mas para prevenir tem que diagnosticar precocemente. E o diagnóstico precoce é feito com o quê? Indo ao oftalmologista regularmente, uma vez por ano, para poder identificar algumas suspeitas de algumas doenças intraoculares e o glaucoma é uma. Dr. Márcio, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Consultório Médico e vamos retornar, fazer uma nova entrevista com tantos assuntos que a gente tem para abordar para o nosso público. Que bom, fico feliz pelo convite e é sempre bom falar que a gente, quando comenta sobre algumas doenças, a gente está fazendo a educação da população para ela tentar se prevenir de doenças simples, de fácil tratamento, a grande maioria, mas um diagnóstico tardio pode levar a consequências indesejáveis, né? Encerramos aqui o nosso programa Consultório Médico na TV. Compartilhe com os amigos e acesse nosso canal no YouTube. Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana. Até lá!